É deste jeito, nós estamos gravando a nossa quarta aula. Anote aí, hoje é a quarta aula desta matéria que está mexendo com todos nós. Que matéria é esta? A teologia do obreiro, curso básico em teologia, Academia Bíblica Internacional Bereia. Hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Você, repito, está na turma das quartas-feiras, curso básico em teologia, Academia Bíblica Bereia, aula da Teologia do Obreiro, quarta aula. Hoje é quarta-feira, 6 de outubro do ano de 2021. Nós vamos hoje, no finalzinho, corrigir os dois exercícios. Que são estes? São os daqui do bloquinho, ok? Que não corrigimos ainda, e, consequentemente, os deveres de casa que eu deixei para os queridos irmãos. Abra a sua apostila, por favor, na página 7. Página 7. Quero agradecer de coração, e eu não me canso de agradecer aos irmãos que estão orando, né, pela causa da nossa casa. Tem coisas que a gente vê, como falou a irmã Márcia, realmente, nunca comprei uma casa, é a primeira vez, e também a gente não correu atrás, foi Deus que colocou nas nossas mãos, mas como a maioria que tem essa experiência sabe que dá um pouquinho de dor de cabeça, mas no nosso lado a gente também identifica, né? Não é querendo espiritualizar tudo, mas a gente identifica que também tem um elemento espiritual trabalhando por detrás, tentando tirar a nossa paz, tentando tirar o nosso foco, não é? A nossa tranquilidade. Está tentando, mas não está conseguindo, não. Né? A gente está ficando cansado, bem cansado. Hoje a minha mente deu umas travadas violentas, né? Porque eu sou obrigado a dar um pouco de apoio ao meu filho, né? Porque ele, que é o comprador, está sendo tudo feito em nome dele. Assim que eu dou essa justificativa aos irmãos, se de repente vocês me perceberem um pouco desligado, e eu estou fazendo um esforço enorme para não me desligar, é porque eu estou me dividindo bastante, né? Eu estou, claro, não estou negligenciando, e nem penso negligenciar com a minha responsabilidade com nenhum de vocês. Vocês são meu compromisso diante de Deus, mas se vocês perceberem na aula um pouquinho assim, desconectados, é porque eu estou realmente um pouco cansado, e agora eu sou obrigado, uma questão muito coerente, né, como pai, eu tenho que apoiar meu filho, dar um pouco de atenção a ele, porque ele falou hoje comigo: pai, sozinho eu não aguento essa situação não, me ajuda. Calma, tranquilo, que nós estamos com você. Tá? Eu sei que você é o comprador, tá tudo nas tuas costas, documentação, eu sei que é muita responsabilidade, mas você não está sozinho. Então a gente tá te apoiando nessa hora, né? Não apenas com oração, mas também, na medida do possível, dividindo essa carga que está um pouquinho pesada para ele só. Então, peço que vocês, irmãos, me perdoem. Se eu tiver um pouco hoje desligado, eu vou fazer de tudo para não estar desligado, né? Se eu tivesse que ficar desligado completamente, eu nem estaria aqui. Mas se você me ver, às vezes, um pouquinho desconectado, é porque realmente eu estou um pouco cansado hoje, mas vai passar. Isso aí é um processo, vai passar, não é uma coisa eterna, e tudo contribui, o Lucas bem lembrou, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, graças a Deus, mesmo não, em momento nenhum estamos nos queixando, né? Embora a gente está muito cansado, muito desgastado emocionalmente, mas Deus está com a gente, né? Está operando. E eu agradeço as orações de vocês, né? Que acredito eu que tem sido uma coluna na nossa vida nesta hora agitada que a gente está passando, mas a gente vai vencer. Lá na frente eu quero dar um testemunho mais forte ainda, mais poderoso ainda, de maior impacto, né? Eu já tomei posse do que a irmã Márcia falou. A gente vai ganhar um piso novinho e até mais bonito que já estava antes. Então, eu já tomo posse por fé. A pessoa, irmã Márcia, a senhora vai lá e vai ver o piso que a senhora profetizou. Não, vocês pensam que eu vou deixar a irmã Márcia, que está lá na Flórida, perto de mim, quietinha? Eu vou puxar ela. Puxar ela e o esposo dela. Vamos lá, porque a profeta Márcia falou que nós íamos ter o piso e a glória a Deus e aconteceu, né? E estamos crendo. Nós vamos puxar você para lá também. Também. Vai ser um prazer, irmã Márcia, termos o prazer Amém. de visitar a senhora, sua família, sua casa, né? Nós, como família, estamos vibrando de coração pelo fato que vamos estar ali. E receber vocês lá também
na Flórida, como o Lucas, nossa O irmã Lucas falou que Jennifer. vai ser o primeiro. Não, vai ser tremendo, né? O Lucas já tem já tem cadeira cativa, né? Uma semana lá conosco vai ser bom demais, Lucas, vai ser bom demais. Irmão Walter, irmã Núbia, né? Não escolheu um hotel, não. Vai no hotel da 4461 Arbor Oak, a Oak Arbor Circle, né? Esse é o hotel de vocês. Mesma coisa, irmã Jennifer. A Isadora, vindo aos Estados Unidos, né? Fala com o papai Wellington, não se esqueça de vir nos visitar ali na Flórida. Irmã Ivani também, irmã Ivani. Quando a senhora bater lá na Flórida com o irmão Guilhermo, só gritar uma semana antes, a gente prepara o tapete vermelho e o bacalhau com natas para a senhora, né? Que a Luísa vai fazer esse bacalhau com natas para a senhora. Ela já falou hoje para mim, não. Se a irmã Ivani foi me visitar na Flórida, ela vai comer um lá em casa e vai levar um para Worcester. Estava lá esse final de semana, pastor. Sério? Então prepara, né? Para dezembro ou janeiro a senhora voltar de novo. E a senhora sabe, a senhora vai voltar para Boston com um bacalhau com natas na bagagem. Com certeza. Agora, todo mês eu estou lá. Minha filha está morando lá agora. Sério? Oh, não sabia. Olha. Morando lá. A Ariane está morando lá. Oh, que bom. Em que região? Rapidinho para a gente começar. Em que região? Ela mora em Sarasota. Ou é no Golfo do México, eu conheço. Está ao lado de Clearwater, Brownton, ali eu conheço bastante. Eu tenho muitos pastores, amigos hispanos que moram naquela época. É uma área bonita, embora um pouquinho quente, porque é o Golfo do México. O Golfo do México é bem mais quente que qualquer outra parte da Flórida. Página 7, por favor. A prontidão dos apóstolos, página 7. Sem pensar em honrarias e sem temer dificuldades, eles deixaram suas redes de pescar e prontamente se dedicaram ao labor de pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje vivemos numa época que, infelizmente, não são todos, graças a Deus, mas vamos dizer que uma boa maioria está preocupada em ter cargo ministerial para receber aplausos, para receber reconhecimento, para ser servido e não para ser servir. Entenda bem, irmãos, eu não estou aqui generalizando. Os apóstolos modernos gostam de ser honrados, de ser aplaudidos. É estranho, escute o que eu vou dizer, é muito estranho. Eu tenho que conhecer, eu quero que alguém me apresente um apóstolo moderno que não use a seguinte frase: Deus vai te honrar, e eu também. Essa frase está se tornando uma mania. Sabemos que normalmente Deus nos honra pela nossa fé, pela nossa confiança na misericórdia dele, não é por mérito, não. Isso nós sabemos. Agora, esse negócio de dizer que eu vou te honrar, não, o homem não sabe honrar. O ser humano é deficiente em saber honrar. Pode até ter a melhor das intenções, mas o ser humano não sabe honrar. Mas em se tratando dos apóstolos de hoje, os apóstolos modernos, eles gostam de ser honrados, bajulados, paparicados. Eu não conheço nenhum que não tenha um comportamento. Se você conhece, ok, me apresente, que eu quero conhecer esse apóstolo de hoje que tem essa mentalidade. Até creio que exista, mas eu não conheço. Eu realmente teria um gigantesco prazer se fosse lá menos no Brasil, que eu não posso ir, senão eu não volto. Mas se estivesse lá na Califórnia, na Flórida, onde quer que você passe, eu conheci um que não se importa em ser honrado. Eu gostaria de conhecer este. Outra coisa é a questão do orgulho. Deixa eu continuar aqui para você entender. A igreja nasceu quando ninguém tinha de se orgulhar. Olha só. O ministério não é motivo de orgulho e não serve para honrar comodistas, atraídos por interesses próprios. Sua única finalidade é promover o reino de Deus entre os pecadores. Neste caso, o eu desaparece, assim como o ponto de vista, a razão e o legalismo radical. Jesus não veio senão aos perdidos, miseráveis e destituídos da graça de Deus. Ele veio às pessoas que se encontravam fora da sociedade e sem condições para reintegrar-se à mesma, assim como a mulher samaritana, cananeia, os desprezíveis publicanos, os leprosos, etc. A prontidão do obreiro, além de empenhar-se inteiramente à obra do mestre, constitui-se também em atentar para a necessidade que o pecador tem de Deus, isto é, atentar para a necessidade do pecador
antes de atentar para as suas faltas. Em outras palavras, hoje estamos vendo os obreiros muito interessados em projetarem os seus nomes, seus ministérios, sua pessoa em si, ao invés de projetar a pessoa e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que eu já falei isso aqui nesta turma. Se eu falei, falo de novo. Se eu não falei, falo. Existe uma força de expressão que ela não cabe, ela não encaixa dentro do contexto bíblico. Por que eu digo força de expressão? Porque 70% das pessoas evangélicas, incluindo pastores que eu conheço, elas alegam, é uma força de expressão. Ok, que seja uma força de expressão. Só que essa força de expressão, irmãos, segundo a Bíblia, ela não cabe, não encaixa. Por quê? Há poder nas nossas palavras. Quem crê nisso? Que há poder nas nossas palavras. Alguém crê? Eu pergunto porque, de repente, alguém não crê. Tá? As nossas palavras têm o poder de abençoar e amaldiçoar, atrair ou repelir. Porque as nossas palavras elas têm influência direta no mundo espiritual. Se eu digo, eu abençoo Lucas Souza Vieira em nome de Jesus, não quer dizer que eu tenha, eu em mim, poder com as minhas palavras para abençoar a vida do Lucas. Como estão me entendendo? Eu em mim não tenho esse poder. Não existe poder na minha pessoa, nem tampouco na minha autoridade humana para abençoar o Lucas. Mas entenda o que eu estou falando. Eu abençoo Lucas de Souza Vieira em o nome de Jesus de Nazaré. É pelo nome de Jesus e pelo poder dele que flui através de mim, através de você. No momento que nós proferimos uma maldição, olha que coisa séria. A maldição ela pega com mais facilidade do que a bênção. A bênção só chega na nossa vida pelo poderoso nome de Jesus. Mas a maldição não precisa de nenhum nome, basta você proferir uma palavra maldita, uma palavra contrária, que ela já está indo, já está atingindo a pessoa. Isso é uma coisa muito séria. E existe uma força de expressão que as pessoas não estão percebendo. Essa força de expressão está causando um dano à pessoa que fala e à obra de Deus. Mas é uma força de expressão. Vamos parar e vamos pensar seriamente. A Bíblia fala algo sobre isso? Não. Que força de expressão é essa, pastor? Eu me orgulho. Eu me orgulho que eu fiz isso. Eu me orgulho que eu fiz aquilo. Eu me orgulho do meu pastor. Eu me orgulho, eu me orgulho, eu me orgulho. Ei! Irmãos, isso é impressionante. Você ouve isso direto na boca de pastores, de evangelistas, de obreiros. Eles não estão percebendo o que estão falando. Não estão. É uma força de expressão? É. Só que esta expressão, eu me orgulho, ela se identifica muito com quem? Jesus? Os apóstolos? Os discípulos? Os profetas do Antigo Testamento? Se identifica com quem? Com Satanás. Uau! Peraí. Então o negócio agora pegou mesmo. Eu falei isso numa reunião de pastores há 5 meses atrás, na Flórida, na área de Pompano, tive um dia apenas. Eles ficaram chocados comigo. Porque o hispano também fala muito isso, eu me quedo orgulhoso. Peraí. Tem essa frase, essa palavra, essa expressão, tem conteúdo bíblico? Tem conteúdo cristocêntrico? Não. É uma força de expressão. Mas, na medida que se fala essa expressão, nós estamos declarando no mundo espiritual: eu posso tudo. Eu sou tudo. O meu braço é quem faz. Estamos, então, decretando uma independência para com Deus, uma independência para com a palavra de Deus, uma independência para com o Espírito Santo. Isso é muito pesado, isso é muito perigoso. Mas a maioria, vou repetir, não percebe isso. Fala na maior inocência, sem nenhuma intenção. É uma força de expressão. Deixa eu levar vocês a um texto da palavra de Deus. Vocês já leram esse texto, mas vamos pensar muito forte nesse texto a partir de agora. Tá? Efésios capítulo 4. Abra lá comigo em Efésios capítulo 4 e anota. É um pouco chocante o que eu estou falando, mas tem fundo bíblico. Efésios capítulo 4, versículo 29. Eu tenho certeza que você já leu esse texto várias e várias vezes. Mas agora você vai fazer um highlight aí. Você vai
colocá-lo em evidência. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Alguns interpretam essa palavra torpe como palavrão, como obscenidade, mas aí você vai no grego e descobre que a palavra torpe quer dizer palavra que bloqueia a bênção, palavra que anula a bênção, palavra que rejeita a bênção. Então, que não saia da nossa boca nenhuma palavra que vá bloquear a nossa bênção, que vai rejeitar a nossa bênção, que vai rejeitar até mesmo a nossa linha de comunhão para com Deus e com os nossos irmãos. Mas olha o que diz aqui o texto, e sim, a que for boa, para quê? Para quê? Para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita o quê? Transmita o quê? Graça. Uau! Bênção, dádiva, presente lá do céu aos que o ouvem. Quantos estão me entendendo, gente? Temos que cuidar das nossas forças de expressão. Eu sei que é um pouco difícil, porque vem de uma formação. A gente aprende uma formação de igreja, uma formação de casa. Mudar formação é um negócio complicado. Não é do dia para a noite que temos poder de mudar uma formação. Ou seja, nós temos que nos esforçar para mudar alguns hábitos que julgamos serem saudáveis, mas não são. São hábitos até nocivos, perniciosos à nossa vida espiritual. Pode falar, irmã Márcia. Pastor, e quando os pastores dizem, como é que é? Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Eles falam sem nenhuma base bíblica. Eles pegam o versículo de forma isolada. Pastor, Porque eu já vi muito... Desculpa interromper. Sim. Eu já vi muito pastor usando a citação de Davi a respeito de Saul, só que ele é um sentimento explícito do coração de Davi, não tem nada a ver com ordenança bíblica e nem de Deus. A Bíblia manda você julgar, a Bíblia manda você julgar e analisar, inclusive os pastores pela Bíblia. Por isso que a gente é protestante e não é católico. Exatissimamente. Então, respondendo a irmã Márcia, e o Lucas nos deu um excelente endosso, obrigado, parabéns, Lucas. É um texto fora de contexto, que quando você estuda esse texto, você vai descobrir que ali foi uma expressão do sentimento de dor, de amargura, de angústia de Davi em relação ao seu sogro, o rei Saul. Não implica em nenhuma ordenança, em nenhum mandamento. Alguém já percebeu isso? Leia o texto, você vai descobrir que ali não tem nenhum mandamento claro. Não é um mandamento, é uma expressão da tristeza, né? Como a Bíblia tem várias declarações de homens de Deus que expressam sua alegria, sua tristeza, sua amargura, sua frustração, entende? Então nós temos que ter muito cuidado quando nós lemos o texto e façamos a seguinte pergunta: isso aqui é um mandamento ou isso aqui é uma declaração pessoal do autor que está sendo responsável por esta declaração? Tá? É como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, várias vezes, ele deixa claro quando é o Senhor que está falando e quando é ele, Paulo. E Paulo deixa também muito claro quando é um mandamento e quando não é. Isso temos que ter muito cuidado na leitura do texto, porque se eu passo a leitura assim, batido, qual é a tendência? É ao interpretar o texto de forma o quê? Superficial, batida. Mas no momento que eu decidi estudar a Bíblia, irmãos, veja bem, é normal demais eu pegar a Bíblia e lê-la assim, ó, como estamos vendo aqui, por cima.
Mas quando paramos e começamos a analisar palavra por palavra, frase por frase, dentro do seu contexto, muda de assunto tudo, gente. Muda da água para o vinho. Quantos de vocês, nesse tempo que já estamos estudando juntos, têm percebido uma grande diferença na leitura de um texto quando ele é lido por cima e quando ele é lido na profundidade? Quem já percebeu esta diferença? Alguém já percebeu? Todos perceberam? É a mesma situação. Não toqueis nos meus ungidos. Meus irmãos, cuidado! Isso é heresia. Isso se criou no sentido de que muitos pastores querem sair, tirar o corpo fora das suas responsabilidades, querendo dizer, ei, alô, não me toca, eu sou o intocável. Isso é coisa de filme de Hollywood. Intocável. Né? Tem um filme chamado The Untouchables. Deixa isso para Hollywood. Né? Os pastores, sim, anote aí, são tocáveis. No momento que eles estão fora da vontade de Deus, no momento que eles estão fora da palavra de Deus, no momento que eles perderam o foco, estão na rebeldia, na vaidade, na arrogância, na desobediência, como Deus não pode tocá-los? Como eu não posso tocá-los? Mantendo o respeito, claro, mantendo o respeito, mas isso não dá o direito de nenhum pastor dizer não me toca, porque eu sou Mauricinho de Jesus. Tem muito Mauricinho de Jesus aí, gente. Isso é muito sério, porque foi ensinada uma teologia muito individualista, egoísta e triunfalista. A teologia do obreiro, biblicamente falando, ela aponta para quê? Responsabilidade. Ela aponta para compromisso. Ela aponta para santidade. E ela aponta para o quê? Coletividade. O obreiro foi levantado para abençoar. Todos estão ao seu redor. O obreiro não foi levantado com fins individualistas, buscando interesse próprio. Ainda que, infelizmente, temos hoje obreiros com esta mentalidade estranha, míope, encolhida e altamente egocentrista. Lucas. Pastor, só um pensamento meu para a aula, acho que vai contribuir. Eu creio que muito disso a gente herdou da tradição católica, né, pastor? Daquela instituição do bispo de Roma, do individualismo, até nós, mesmo como protestantes, nós brasileiros, principalmente nós brasileiros, latinos, a gente herdou muito isso da instituição, até da formação católica, porque a partir daquele momento que o bispo de Roma passou a ser o grande central, houve o cisma, aquilo puxou para o individualismo, e eu creio que a gente herdou disso também. E nós já viemos com isso enraizada. Infelizmente, uma geração, eu posso falar que duas, eu acho que a geração do senhor e até uma atrás, ainda tinha a raiz bíblica muito forte, então não tinha tanto isso. Não era tão individualista por ter muita raiz bíblica e teológica. Quanto mais os anos vêm se passando e a raiz teológica vai se perdendo, porque infelizmente é o que tem acontecido, a raiz cultural aflora. Então eu creio que isso é uma coisa cultural que está entrando pela falta de teologia. Porque a teologia traz humildade para o ser humano. Ela queira ou não dá, a teologia queira ou não dá raízes. Não tem jeito, dá raízes. Da base. Eu creio que quanto mais teologia, mais humildade dá para o obreiro, para ele entender o lugar dele, que é de servo, seu lugar é de escravo. Escravo, eu gosto da palavra escravo. Eu gosto dessa palavra. Quando Paulo usa servo, eu falo, nossa, o tradutor pegou leve. Eu gosto dessa palavra escravo. Lucas, a coisa tá tão feia, Lucas, que ontem me chamou um pastor, mas me chamou a atenção, me escrachou pelo telefone, né? Tanta luta que eu estou passando, eu tive que ouvir uns desaforos ontem, né? Mas fiquei calmo. Né? Ele pensava que ele ia me tirar do sério, né? Meu irmão, tem duas irmãs da minha igreja que estão querendo estudar com o irmão. Sim, há uma irmã fulana, a irmã fulana. Pois bem, eu deixo bem claro, quem manda na igreja sou eu. Teologia é coisa do diabo para fazer desviar e corromper as mentes. Por isso, essas irmãs elas serão excluídas. Se o senhor as receber, pastor, isso é uma coisa muito sua com Deus. Catolicismo romano. Isso é uma coisa muito sua com Deus. Uma delas hoje me chamou
chorando, literalmente chorando, dizendo, pastor, eu vou correr o risco, mas eu não aguento mais. Eu quero estudar teologia. Falei, irmão, seu pastor me chamou, me escrachou, me falou que eu não precisava ouvir. Eu já imaginava. A senhora não deu o número, não. Ele correu atrás e conseguiu o seu número. Eu já imaginava. Eu vou correr o risco. Eu vou correr o risco, irmã. Ela mora aqui na região de Boston e ela vai correr o risco. Eu falei, a outra se sentiu intimidada. Provavelmente ela não vai tomar mais o posicionamento, mas essa que me chamou hoje, ela disse, eu não estou querendo nem saber, eu vou ser excluída, mas eu quero ter a minha consciência em paz com Deus. Com certeza, ele não hora que eu peço a Deus, pastor, para me guardar do pastorado, porque eu não tenho as palavras, a paciência do Senhor e muito menos a polidez, porque eu tenho sangue não, já. Vontade de eu dar um desaforo a esse pastor. De muita gente. Não, vontade de eu dar um desaforo a esse pastor não me faltou, mas Deus me segurou a boca, fica quieto. Só ouve. Não, meu sangue levantou. Eu falei, eu quase perguntei, o irmão é o dono dessa alma? O irmão é o dono dessa ovelha de Cristo? Vem cá. Falar comigo que... Ô, pastor, aproveitando que o senhor tá nesse assunto, a maioria, a gente conhece no Brasil umas igrejinhas que eles abrem pequena, a maioria das pessoas que falam que é pastor não estuda teologia. Isso não é... porque aqui hoje a gente vê a maioria dos pastores das igrejas também que eles abrem aqui. Você vai perguntar, não tenho teologia, mas não é o fundamento um pastor ele ter? É uma necessidade. É como a senhora irmã Núbia falar para um soldado, vai lá, entra no campo de batalha, sem capacete, sem a pistola, sem a bota, sem a cartucheira e sem o colete à prova de balas. O que a senhora vai esperar que vai acontecer com esse camarada, que é soldado? Vai morrer na primeira, vai se arrebentar na primeira. E hoje o que está acontecendo com esses pastores? Estão indo para o campo de batalha, estão levando gente atrás deles, estão trabalhando com a boa-fé dessas pessoas e as igrejas estão sendo dizimadas, destruídas, arrebentadas, porque esses pastores só querem isso aqui, fazer da igreja de empresa, de companhia, de fonte de renda, de entrada de dízimos e ofertas. Preocupar-se com as almas, cuidar das almas, dar alimento para as almas, nada. Hoje a coisa está ficando uma bagunça, entende? Então, eu fiquei muito triste, profundamente chocado. Eu falei, meu Deus, estamos no século XXI. E um pastor dizer que teologia é a armação do diabo para contaminar as mentes, santo de Israel. Tem que queimar o Novo Testamento inteiro e a Bíblia inteira, porque... Mas tudo bem, eu não posso dizer o nome dessa irmã, mas quando você estiver orando, lembre-se dessa irmã, que ela vai correr o risco de ser excluída. Eu falei, vou traduzir o que ele estava querendo dizer, pastor. Teologia vai libertar a mente do crente e eu vou perder o cabresto da minha empresa. Exato. Eu não vou ter mais domínio psicológico sobre essa pessoa. Eu não vou poder manipular ela psicologicamente. Isso que esse estelionatário safado que se diz que é pastor, se quiser, eu não sei o nome, porque se eu pudesse eu citava, e se quiser me processa. É um safado estelionatário da fé. É isso que é. E a igreja dele aqui, ela é grande. Não vou dizer quem ele é por não, porque ele é um pouco conhecido. É grande, é um negócio que eu fiquei de boca aberta. Se ela for excluída, a senhora convida ela para casa. Já pensei nisso, porque ela reside aqui perto, ela não está muito longe. Ela está... A residência dela... Eu perguntei, irmã, onde a senhora mora? Estou a 7 milhas de Malden de Everett. Ok. Se essa está 7 milhas, é algo a pensar. Como assim, pastor? Calma, tranquilo. Vamos dar tempo ao tempo. Se a senhora for excluída... pastor. Redireciona ela. Não, fala comigo. Não pode fazer isso, mas... Irmãos, dói o coração. Ouvir alguém que quer crescer na graça e no conhecimento, dói demais ouvir que o pastor dela acha que essa é uma ação do diabo. Mas tudo bem, isso aí não deveria me surpreender, mas cada dia... Catolicismo romano novamente. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Voltando à questão da prontidão dos apóstolos. Neste caso, o eu desaparece, assim como o ponto de vista, a razão e o legalismo radical. Como já falei. Então, os apóstolos
os verdadeiros apóstolos não importavam com fama, não importavam com serem importantes, não importavam com valores, importavam com almas, importavam com chamado. Esta era a posição deles. Falando em chamado, está lá, número 4, página 7. A chamada de Cristo para o trabalho pode ser de natureza comum ou específica. Olha que interessante. A chamada de Cristo para o trabalho pode ser de natureza comum ou específica. Vamos entender isso aqui direitinho. A chamada de natureza comum. A igreja é o corpo de Cristo, composto de muitos membros, e todos devem contribuir, olha que interessante, para o seu desenvolvimento e edificação, mediante o testemunho, conselho e oração. Para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. A chamada de natureza comum, ou seja, todos nós temos esses pontos que eu vou mencionar aqui, é aquela que é constituída dessas 3 partes. Vida de testemunho, vida baseada no conselho. Que conselho é? Palavra de Deus. E uma vida de oração. Eu e você fomos chamados, não para ficar assim, ó, de braços cruzados. Fomos chamados para ter uma vida de testemunho, e o testemunho transforma, o testemunho impacta, o testemunho convence, o testemunho sacode. O testemunho vem para fazer a diferença. Quantos concordam com isso? Que o testemunho na nossa vida faz diferença. Ou atrai, ou afasta. Ou traz pertinho, manda longe. Por isso que tem muita gente se desviando dos caminhos do Senhor pelo problema do testemunho de alguns pastores e obreiros. Tá? Embora nós fomos chamados para olhar Cristo, mas o ser humano, infelizmente, nem todos têm maturidade espiritual, nem todos têm estabilidade emocional, e há uma tendência terrível a alguns se escandalizarem pelo problema da falta de testemunho. Outra coisa que todos nós temos e devemos viver é uma vida pautada pela palavra. É o que diz aqui, conselho. Então, todos nós temos que ter uma vida de testemunho. Isso é comum a todos. Todos nós deveríamos ter uma vida pautada pela palavra de Deus. E todos nós deveríamos ter uma vida básica de oração. Básica. Não estou falando que você deve fazer joelho de camelo e ficar de meia-noite a meia-noite do outro dia lá, em cima do milho, orando. Não se trata disso. Ter uma vida de oração básica, que quer dizer um relacionamento básico para com Deus. Quantos entenderam que precisamos ter esses 3 elementos nas nossas vidas? Esses são elementos bem básicos. Aí fala da chamada de natureza comum. Agora, como é a chamada de natureza específica? O próprio nome diz, é específico. Além da participação de todos, existem ministérios específicos para os quais há homens chamados por Deus. À luz das Sagradas Escrituras, essas chamadas sempre foram precedidas de marcantes experiências espirituais, pelas quais as pessoas foram capacitadas a colocar em um plano inferior todos os demais interesses. Isso quer dizer que não há um cristão na face da terra que não tenha uma chamada específica da parte de Deus. Exemplo, é só um exemplo. Eu desconheço aqui a chamada particular específica que Deus tem com cada um de vocês. Mas é um exemplo. Digamos que Deus deu à irmã Jennifer Jackson a chamada de adoradora, louvorista. Canta como um rouxinol, dando inveja a muita gente ao redor dela. Se é verdade, eu não sei, irmã Jennifer, mas é só um exemplo. É só um exemplo. Eu desconheço esse aspecto particular e específico da sua vida. Mas digamos que a irmã Jennifer é esta pessoa. Isso é um chamado que Deus deu a ela, é um talento que Deus deu a ela, que ela abre a boca, canta, e as almas se convertem a Jesus Cristo. Lucas, pelo pouco que eu conheço a Lucas, ele é um evangelista afogueado. Ele tem a labareda evangelística. Pelo pouco que eu conheço, não é difícil nós detectarmos que o Lucas tem esse chamado evangelístico, tá? Irmão Zandro, pelo pouco que conheço, também quer acreditar.
ainda que a labareda do Lucas é lá em cima, mas do irmão Zandro é aquela bem discreta, mas tem lá o coração pegando fogo para ganhar para Jesus. Em outras palavras, cada um de vocês, desculpe, perdoe se eu estou muito errado, Deus deu uma chamada específica. Deu para a irmã Márcia, eu tenho certeza disso. Tá? Eu conheço há algum tempo a irmã Márcia, conheço um pouquinho dos talentos e das atribuições dela, mas ela tem uma chamada. Igual o irmão Wallington e a irmã Núbia, eu os conheço ali da nossa igreja, além de diácono e diaconisa, eu tenho certeza que fora essa tarefa que eles desempenham ali na nossa igreja, e o fazem com carinho, com muita excelência, com muita dedicação pelo pouco que eu observo, eles com certeza têm uma chamada, tá? Queimando lá no peito deles, no coração deles. Eu tenho certeza que vocês sabem a chamada de vocês, como os nossos pastores, pastor Júlio e pastora Daniela, sabem exatamente, claramente, a chamada de vocês. Como eu tenho certeza que a irmã Ivanil sabe da chamada dela. A irmã Ivanil já a conhecemos, já de uma longa data, e essa aí é uma pregadora de mão cheia, você não tem ideia. Pregadora, quando abre a boca, sai de baixo. É um negócio que mexe, e deixa você pensando, porque tem um toque evangelístico, irmã Ivanil. Né? Pelo que eu conheci a senhora, eu e minha família, a senhora é uma evangelista de saias, graças a Deus. E tem esse toque todo especial, como a Isadora, quietinha no mundo, mas vocês vão me dizer que Isadora não tem chamada? Claro, papai Wallington que diga, tem chamada. Não existe nenhum cristão que foi salvo que não tenha uma chamada. Todos temos uma chamada específica. Um aluno ontem, nós estávamos estudando essa aula, perguntou, e a sua chamada, pastor? Eu comecei a rir. Você está querendo ser engraçado comigo? Eu comecei a rir. Ele me levou a rir, mas eu fiquei uns 10 minutos rindo. Irmão, que pergunta é essa que se faça? Não, pastor, mas o senhor sabe a sua chamada. Eu simplesmente digo, vou fazer uma comparação da minha chamada, só para o irmão entender. Um pássaro consegue voar sem as asas? De forma nenhuma. Então o irmão já entendeu a minha chamada. Ah, entendi quais são as suas asas. Né? O irmão entendeu. Se tem uma coisa que me mata, que me arrebenta, que acaba comigo, é eu não exercer o ministério que Deus me confiou, ou seja, ensinar. Irmãos, eu não sei fazer outra coisa. Não sei fazer outra coisa. Eu já fiz muita coisa na minha vida, mas pela metade e muito mal feito. Não estou querendo dizer que o ministério que Deus me confiou, estou fazendo para arrebentar. Não. Eu sei que eu tenho muito que aprender, sei que eu estou aprendendo ainda, sei que deixo muito a desejar. Estou longe de ter aprendido alguma coisa, mas eu conto com a misericórdia de Deus em me ajudar. São 48 anos que eu me dedico à educação cristã, e eu estou muito longe demais. Entende? Eu oro a Deus para que Deus me dê mais graça, mas é uma coisa que me gratifica, que me completa, que me satisfaz, que me renova. O dia que eu paro de lecionar, eu me sinto como um inútil, mais do que eu já sou. Me sinto um morto espiritual, mais do que eu já sou. Quando estou entendendo, irmãos, que todos nós temos uma chamada. A chamada, para resumir em poucas palavras, é algo que nos gratifica, é algo que nos enche, preenche e nos completa diante de Deus. Pronto. Essa é a definição mais prática do que é uma chamada. Você sabe o que tem na sua vida, de maneira específica, o que enche, o que preenche, o que lhe gratifica, o que satisfaz, o que faz você um cristão feliz e completo na presença de Deus. Tá? Isso aí é a questão da chamada. Agora, veja bem, Moisés. Como Deus fez a chamada de Moisés? Olha só. Moisés, apesar de sua posição elevada e da instrução em toda a ciência do Egito, dos egípcios, quando você estuda esse versículo, você descobre uma coisa fantástica. O que era a ciência dos egípcios? Aí você vai estudar o pano de fundo desta frase. O Egito, a seu tempo, era a nação mais especializada na astronomia, que naquele tempo era chamada de astrologia. Então, uma das ciências dominantes no Egito era a astronomia, o estudo das estrelas e dos seus corpos celestes. Outra coisa que o Egito tinha de ciência que dominava muito era a biologia.
Os egípcios foram os primeiros médicos da história da humanidade. Tinham um conhecimento de medicina altissimamente avançado sobre todas as nações daquela época. Terceira ciência do Egito marcante, arquitetura e engenharia. É muito fácil, só você vai estar diante das pirâmides. Eu já estive 2 vezes diante das pirâmides do Egito, é uma coisa que a tua cabeça dá volta. Eu cheguei ao ponto de encostar o meu rosto assim, ó, na pirâmide de Gizé. Eu não encontrei uma falha, ou seja, nenhum segmento que fizesse assim, torto. E aí minha cabeça começou a dar volta. Meu Deus! Em 3000 a.C., não tinha máquina para cortar mármore, granito. Como é que esse negócio foi colocado retinho, justinho, tão bem assimetricamente colocado? Alguém já fez essa pergunta? Como é que eles carregaram aqueles gigantescos blocos de mármore e de granito, sem ter a tecnologia que temos hoje? Irmão Zandro. Você falou com relação, se alguém já fez essa pergunta eu não fiz, não, mas você me faz uma outra pergunta. Como que uma nação como essa chegou ao estado que está hoje? Né? Tinha todo esse conhecimento, tinha uma das maiores bibliotecas, né? muito estudo, e hoje é um país que ninguém dá nada por ele. Um país pobre, é um país realmente pobre. O Egito é um país pobre. Já estive 2 vezes no Egito, é pobre. Gente, Egito é uma nação pobre na África. Pobre. Pobre socialmente, pobre espiritualmente. É uma nação. É uma nação. A questão da biblioteca, né, pastor? A questão da biblioteca foi feita depois, né? Que aí já estava sobre domínio da Grécia. Exato, Alexandre o Grande, a biblioteca de Alexandria, então já era uma nação. Exato. O terremoto que arrebentou com a biblioteca de Alexandria, entendeu? E aí fez o estrago que fez. Isadora levantou a mão. Fala, Isadora. Mas isso também não aconteceu pela disputa de poder daquela região? Sim. Teve muita disputa de poder ali até da época de Jesus. Exato. Um fator também frisou muito bem a irmã Isadora, a excessiva disputa de poder. Foi violenta a disputa de poder. Né? E lembramos também que isso é um fator que temos que considerar. A mão de Deus, queiramos ou não, pesou fortíssimo sobre o Egito por tudo quanto eles fizeram aos israelitas. Esse fator temos que levar em consideração, né? Eles mexeram com a nação do Senhor nosso Deus, né? Seria o mesmo que mexer com a igreja. Então, eles pesaram muito forte a mão sobre a nação de Israel. Desculpa, só uma dúvida. Isso aqui não tem nada a ver com o assunto. Mas eu estava estudando a história do Egito e a história de José. E fala que depois que ele morreu, levantou-se um outro rei que não conhecia José. Exato. Eu estava vendo que, pelo que eu estava entendendo, dá-se a entender que é no período da invasão dos Hicsos. Exatissimamente. E a retomada. Exatissimamente. Os Hicsos invadem quando eles vão tentar lutar com a Núbia. Aí os Hicsos invadem, estabelecem, fica mais ou menos 300 anos, ou 200, se eu não estou enganado. 375 anos que os Hicsos ficam. Eu amo essa sua mente que guarda datas, e a minha mente é horrível. 375 anos e foram em torno de 3 dinastias. Aí eu esqueci qual o nome do faraó, acho que é Ramses, não lembro qual é o nome do faraó, que retoma, né? Sete primeiro. Maravilhoso. Sete primeiro é o faraó que não conheceu a José e foi o que restaurou a dinastia dos egípcios nativos. Muito boa colocação E começou a pressão, né? Exato. Muito boa colocação. Muito obrigado. Só para mim. Não, eu que agradeço aos 2 mestres, a mestra Isadora e ao mestre Lucas, pelo endosso que fizeram. A disputa de poder começou a fragilizar o Egito. Interessante, o Egito até 1450, 1500 a.C., foi uma nação altissimamente poderosa. Vem os Hicsos, interessante, né? Vem os Hicsos e traz uma prosperidade maior ainda. Por quem são os Hicsos? Só para você ter uma ideia, tá? Está dentro da matéria, porque é um aspecto histórico.
era um povo nômade, um povo que peregrinava no deserto, mas eles eles eram bem organizados, tão organizados que eles desmontaram a estrutura política das antigas dinastias egípcias, estabeleceram a sua própria dinastia por 375 anos, e foi um mover de Deus, sabe para quê? Para permitir, olha que interessante, Deus poderia ter feito isso independente da invasão dos Ixos, mas como é o Deus que servimos, é o Deus da história, ele tem prazer de mostrar aos homens. Eu amo Jesus. Eu faço como eu quero. Então, Deus afastou uma dinastia de egípcios idólatras, de egípcios nativos, e colocou uma dinastia de estrangeiros, permitiu a entrada de uma dinastia de estrangeiros. Nessa dinastia, olha que coisa impressionante, aí entra José, que José era hebreu, e os Ixos não tinham nada contra os hebreus. Os egípcios nativos tinham ojeriza, eles odiavam o fato de os hebreus cultivarem ou cuidarem de gado, porque na cultura egípcia nativa, cuidar de gado é algo amaldiçoado dentro do Egito. Ao contrário, na dinastia de 375 anos dos Ixos, criar gado foi a coisa mais natural, porque era natural da parte dos Ixos. E esta é a razão que José é levantado como vizir. Se você vai no texto original, quando você vê vice-rei do Egito, no hebraico é vizir. E essa expressão, no hebraico, é só usado relativo ao domínio dos Ixos no Egito. Isso é fantástico, isso é história, gente. Mas é o nosso Deus mexendo com a história. Ele poderia não precisar disso, mas ele mexeu para dizer, eu, Senhor, domino, controlo, tenho uma história nas minhas mãos. Depois que os Ixos foram expulsos pelos egípcios nativos, começou uma decadência impressionante, como a irmã Isadora falou, uma tremenda disputa de poder entre as famílias. E termina com quem? Na mão dos romanos, né? Quando Júlio César se enamora de Cleópatra, aí entra uma disputa violenta, Júlio César é assassinado em 25 de março de 44 a.C., aí entra no cenário Marco Antônio se torna amante de Cleópatra, o Egito já está na mão agora do Egito, e aí entra uma nova disputa, aí aparece no cenário quem? Otaviano Augusto, né? Ou o imperador Augusto, aí Augusto força o suicídio de Marco Antônio, consequente de Cleópatra, e o Egito, por fim, se torna uma província romana completamente esmagada, e na entrada já do primeiro século depois de Cristo, o Egito está completamente arrasado. Entende? É bem interessante essa abordagem que a irmã Isadora acaba de nos falar, né? E chegou, e nunca mais o Egito se levantou, que é uma coisa bem interessante. Nunca mais o Egito se levantou. Tá? Mas eu vou nesse ponto, só para vocês entenderem que Moisés foi preparado em toda a ciência do Egito. Aí o que Deus diz? Moisés, você tem muita coisa. Mas diz a Escritura que Deus fez com que ele se tornasse o quê? Poderoso em palavras e em obras. Aí Deus coloca Moisés na escola do deserto por 40 anos. Por 40 anos, Deus quer dizer, Moisés, você aprendeu muita coisa da ciência do Egito, mas eu vou te ensinar uma outra ciência que você não ainda aprendeu. Vou te ensinar a ser humilde, a aprender na escola do deserto, a saber que o que você tem não é tudo. E olha o que acontece. 40 anos como pastor de ovelhas no deserto contribuíram para torná-lo manso. Isso quer dizer que antes disso ele não era manso. Ele era peito cheio, arrogante, príncipe do Egito, mas Deus tinha um propósito. Vou usar esse camarada para tirar o meu povo da opressão dos 430 anos do cativeiro egípcio. Entretanto, escuta essa, isso aqui é lindo. Só após a experiência da sarça ardente é que ele foi capacitado para a grande missão de libertar o povo israelita escravizado no Egito. Irmãos, nós precisamos ter a experiência da sarça. Até então, Moisés não tinha tido a experiência da sarça. É diante da sarça que Deus revela as nossas debilidades. É diante da sarça que Deus revela a nossa vaidade e a nossa natural arrogância humana.
É diante da sarça que Deus revela que pensamos que somos tudo e temos tudo, mas não somos nada. É diante da sarça, aleluia, coisa linda, que Moisés vê a si próprio como inútil, como impotente, embora tendo sido príncipe do Egito. Diante da sarça, ele ouve a seguinte frase: tira as tuas sandálias, porque a terra que tu pisas é terra santa. Diante da sarça se revela a santidade de Deus e a pecaminosidade de Moisés. A sarça converte Moisés. A sarça capacita Moisés a quê? Depender de Deus. A sarça é uma página que abre uma nova escola, um novo aprendizado. Irmãos, o obreiro que não passou pela experiência da sarça, ele não passa de um religioso, ele não passa de um obreiro mecanizado, ele não passa de um obreiro vazio, superficial. Para termos profundidade, temos que passar pela sarça, porque na sarça encontramos o quê? Temos um encontro de santidade, temos um encontro de capacidade e temos um encontro de dependência. Gente, sem querer eu preguei. Meu Deus, não foi intenção, mas acabei pregando. Acabei pregando. Não era intenção pregar, mas acabei pregando. Porque depois da sarça, a vida de Moisés muda. Dramaticamente. Aí ele desce, se revela a Jetro, se revela a Zípora, e aí começa aquele processo que nós conhecemos. Há uma experiência parecida na Bíblia, foi com Isaías, quando viu o nosso Deus no alto e sublime trono, e em Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Então, o obreiro, irmãos, acima de qualquer preparação, ele precisa da experiência da sarça. Alguém aqui gostaria de ter a experiência da sarça? Alguém aqui? Eu estou precisando urgente. Urgente. Pastor, eu queria ter a da sarça, não a do meio do caminho, entendeu? De Moisés. Eu só queria ter a da sarça, não da estalagem. Da estalagem eu não queria, não. Olha a esperteza do Lucas. O Lucas está querendo atalho. Eu não queria, não. O Lucas está buscando o atalho. Só para me matar, é Deus. Não. Tem que passar todo o processo, Lucas. Até a ira de Deus em matar Moisés foi necessário. Eu estou no ponto que estou precisando cair do cavalo. Ei. Cair do cavalo, aí o negócio fica estranho, mas tudo bem. Mas Saulo foi transformado, caiu do cavalo e foi transformado, claro. E foi transformado, eu estou precisando tá certo. Da mesma forma. Né? Então, irmãos, Deus vai dar essa experiência da sarça, do cair do cavalo. Vamos passar por algum processo aí que Deus... A estalagem eu não estou muito afim, não, sabe? Mas aí, Lucas, desculpe, não é uma opção tua, não. Já faz parte do pacote. Já está incluído. Não tem jeito, não, gente. Eu já passei por a experiência da estalagem. Eu não vou dar detalhe, é a coisa mais estranha. Pode acreditar. É bem estranho. É bem estranho. Vamos lá. Número 5. Chamada para o trabalho. Todos entenderam o ponto 4? Todos entenderam o ponto 4? Isso aqui vai esquentar, gente. Isso aqui vai esquentar. Eu já estou aqui, ó, transpirando. Vamos lá. Número 5, a chamada para o trabalho. Essa chamada sempre comove o homem a sentir profundo amor pelas almas, sem pensar em recompensas materiais. Aliás, esta é a condição imposta por Jesus. Capacidade de vencer todos os obstáculos e de suportar os sacrifícios por esta causa gloriosa. Alô! O verdadeiro obreiro, o obreiro de chamada genuína, tem que ter amor pelas almas. Não existe um obreiro de Deus, chamado por Deus, que está ali. O que é que eu estou fazendo aqui como diácono? O que é que eu estou fazendo aqui como cooperador? Ei, qual é a minha função como pastor? Rapaz, esse negócio está feio. E o amor às almas? Tem que ter. É uma necessidade. É uma credencial. Amor às almas. Número 6. Chamada divina. Um desafio irresistível. A chamada divina manifesta-se na vida do candidato ao ministério antes da sua consolidação. Quer dizer, aquele ou aquela que é separado para diácono ou diaconisa tem que antes já estar servindo. Não acredito, e a Bíblia não acredita, em obreiro consagrado sem antes ter passado pelo processo das funções. Não existe pastor chamado por Deus se ele não passa pelo processo. É um processo, tem que estar primeiro servindo.
ainda que tenha os obreiros feito a carbureto. Já falamos isso no nosso curso de obreiros, estamos dando às sextas-feiras, né? Só Deus na causa, né? Vocês têm que ter muita paciência comigo. Estou falando aqui na quarta, aí você tem que me aguentar na sexta. Não, pelo menos, né? Irmão Wellington, irmã Núbia, tem que me aguentar. É um negócio esquisito, né? Estou aqui falando e estou repetindo praticamente tudo de novo. Fala, Lucas, fala, Lucas. É sempre bom aprender com o senhor. Misericórdia. Pastor, só um exemplo do obreiro formado prematuramente que o senhor falou. Eu já vi certos indivíduos, citando o exemplo de Paulo, que começou a pregar do nada, entre aspas. Eu falei, na hora que você ficar uma vida estudando aos pés de Gamaliel e se tornar fariseu, que é doutor da lei, e conseguir entrar para dentro do Sinédrio, que era a Suprema Corte da religião, é um conhecimento teológico infinito, vamos dizer que ele já tinha um bacharel em teologia da época, né? Aí eu falei que na hora que você conseguir toda essa bagagem teológica, você fala que Paulo foi formado do nada. Quem faz esse tipo de afirmação, desculpe. Tá, eu já tive que discutir com certas pessoas sobre essa afirmação. Aí, com todo respeito, irmão Lucas. Justificando que com 6 meses de crente já estava querendo ser conferencista. Isso aí é a síndrome da idiotia ministerial. Síndrome da idiotia. Está notando? Síndrome tem pessoas que são idiotas. Desculpa a franqueza, não estou querendo ofender ninguém. Síndrome da idiotia ministerial e teológica, porque, meu Deus, Deus usou a Paulo com poder e autoridade, usou, mas usou na base que ele tinha também. Ou seja, há uma necessidade do obreiro ter base, raízes. Não quer dizer que a teologia ela 100% vai fazer o serviço, mas é o que diz segundo de Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento. O excesso de graça gera o fanatismo, o excesso de conhecimento gera legalismo. Então, o equilíbrio, graça e conhecimento, graça e conhecimento, graça e conhecimento. Nem de mais, nem de menos, mas o ser humano é assim. Não quero teologia, teologia é coisa do diabo. Vamos ficar orando, jejuando, buscando os dons espirituais. Você vai ficar fanático. Ou lá do contrário. Vamos ficar estudando, e não ter uma vida de oração, uma vida de testemunho, uma vida de busca do poder e da presença de Deus. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Gente, isso aqui não é escolinha do professor Raimundo, não, mas eu tenho que tratar assim, né? Quantos estão entendendo? Porque esse assunto vai começar a apertar agora a nossa cabecinha. Ok, vamos lá. A chamada divina manifesta-se na vida do candidato ao ministério antes de sua consolidação, constitui para a pessoa um desafio irresistível, a ponto dela nada temer, mesmo consciente das inúmeras adversidades que enfrentará em favor do reino de Deus. A chamada divina o inflama, a paixão pelas almas o domina. O executar a sua missão em qualquer circunstância proporciona-lhe a maior felicidade, apesar de tudo que sofrerá. Quando você tem uma chamada, você sabe, rapaz, eu vou ser perseguido. Vão falar mal de mim, me vão rejeitar, me vão dar até com um pontapé no meu traseiro. Que me importa? Que me importa? Nós estamos servindo aquele que nos chamou. Tem muita gente que quer, como falou o Lucas, que quer ser conferencista, para ser isso aqui, ó. Palmas para ele é bom, ele é o cara. Que isso, irmãos? Nós não fomos chamados para ser aplaudidos, nós fomos chamados para ser rejeitados, nós fomos chamados para ser caluniados, nós fomos chamados para ser pisados, nós somos chamados para ser rejeitados. Que isso, pastor? Agora não está me assustando, não. Alô? Bem-vindo à realidade. Se você não acordou, eu já acordei, irmãos. A realidade de servir a Deus, ela é dura, mas é gratificante. Ela é pesada, mas ela vale a pena. Porque é Deus que está fazendo tudo na nossa vida, através da nossa vida. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada é nosso. O problema é que hoje os obreiros querem tudo para ele. Aplausos para ele, reconhecimento para ele, tapinha nas costas para ele. E onde fica Cristo? E onde fica a glória que deve ser dada para o nome dele? Número 7. A chamada é o preparo intelectual.
A instrução, o preparo intelectual e o treinamento em um educandário cristão não constituem uma chamada divina para o santo ministério. Isso é verdade. Estes fatores, indubitavelmente, tornam mais amplas as oportunidades do servo de Deus e são úteis ao seu ministério. Ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Os que se aventuram envolvem-se em confusão e caem no descrédito de pessoas entendidas no assunto. A falta de preparo não impede, de preparo intelectual, não impede que uma pessoa sirva a Deus, mas traz limitações. Da mesma maneira, o contrário. Uma pessoa muito preparada, se ela não tiver humildade, ela pode se julgar a última Coca-Cola do deserto. Exemplo. Eu conheço muitos pastores, e eu não tenho nada contra o que vou dizer a vocês. São psicólogos. São psicólogos, homens de Deus. Porém, alguns fazem muita questão de dizer: eu sou psicólogo clínico, sou psicoterapeuta. Fica todo momento repetindo isso. Aí eu paro para pensar, vem cá, por que está repetindo tanto isso? Como querendo se autoafirmar? Querendo ser visto como melhor do que os demais? Uma pessoa que não precisa ficar dizendo que é. Ela demonstra nas suas atitudes, ela demonstra no seu trabalho. E eu conheço vários psicólogos que também são tão modestos que lhe demonstram no seu trabalho de ajudar pessoas com problemas emocionais, com problemas espirituais. Eu conheço muitos, e é muito fácil detectar quando um ministro, um obreiro, um pastor é um psicólogo, porque ele já tem uma forma, um formato. De tanto eu conviver, eu falei, não, isso aí é psicólogo. Aí eu com um jeitinho, deixo passar um tempo e pergunto, desculpe a pergunta. O irmão é psicólogo clínico? Como é que o irmão sabe? A forma do seu trabalho, palavras, etc., etc., etc. Não precisa ficar gritando aos 4 ventos. Sou psiquiatra, sou psicólogo, sou engenheiro. Deus deu para você essa oportunidade. Não está ganhando dinheiro com isso? Use-a para a obra do Senhor. Use para edificar vidas. Não ficar precisando, dando alarme. Mas também aquela coisa, a preparação intelectual, ela não é a chave da nossa vitória. A chave da nossa vitória como obreiros é a dependência para com Deus e a dependência na prática deste livro. Quantos estão me entendendo, gente? Isso aqui. Quantos? Vamos lá. Número 8, já falei. O mérito das escolas de preparação, como a nossa escola teológica e tantas outras que existem por aí, que estão também se esforçando muito para darem o melhor para a preparação dos obreiros. Quanto aos seminários e institutos, a formação e o nível espiritual deles determinarão em grande parte a condição espiritual do ministro. Por outro lado, nenhum preparo intelectual substitui, escute essa, nenhum preparo intelectual substitui a meditação na palavra de Deus e na oração. A isto temos denominado de velho método, pois o encontramos na Bíblia desde os tempos remotos. Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos. Diante dos problemas da primeira comunidade cristã, os apóstolos buscaram soluções que lhes permitissem dedicar à oração e o ministério da palavra. A Academia Bíblica Internacional Berea está dando ferramentas nas mãos de vocês. Para o quê? Para despertar o chamado, para despertar os talentos. Antes que eu me esqueça, temos que entender bem uma diferença. Dons e talentos. Dons e talentos. Vocês sabem que são duas coisas completamente diferentes, correto? Quem sabe que dons e talentos são coisas completamente diferentes? Alguém sabe? Vamos explicar melhor? Talento. Deus dá um como o outro. O nosso Deus dá dons e dá talentos. Mas qual é a diferença na prática? Os talentos são também dados por Deus, só que os talentos você tem que trabalhar com eles, desenvolvê-los. Exemplo, Deus dá um talento para alguém para a música. Mozart
Já ouviram falar do compositor austríaco Mozart? Quem já ouviu falar de Mozart? Ele nunca estudou música, mas ele aprendeu de ouvido. 5 anos de idade, diz a história que Mozart deu seu primeiro concerto em um piano, na verdade um clavicórdio, diante do rei Frederico II da Áustria, isso pelos idos de 1770. Tinha 5 anos. O talento de Mozart foi aperfeiçoado com o passar do tempo. O seu mestre ficou tão impressionado que, ao longo da vida de Mozart, ele compôs mais de 400 obras. Detalhe, ele nunca aprendeu música, tudo de ouvido, e começava a escrever as partituras baseado no seu ouvido. Outro talento, Ludwig van Beethoven. Quem já ouviu falar de Beethoven? Você sabia que as obras que ele escreveu de músicas foram quando ele estava surdo? Beethoven não nasceu surdo. Ele ficou surdo com o passar do tempo. A Nona Sinfonia. Beethoven estava completamente surdo. Mas como um cara surdo consegue compor uma sinfonia dessa natureza? Talento. Deus deu. E com o tempo ele desenvolveu e chegou a um nível que supera qualquer um de nós. Isso é talento. Então, é dado por Deus, mas depende de quê? De desenvolvimento. A parábola dos 10 talentos. Deu 10 talentos para um, deu 5 para outro, deu 2 para outro, deu 1 para um. Aí vem o dono da obra, pede contas ao que deu 10, aí o que tinha 10 trabalhou, granjeou, dobrou, deu 20 de volta. Veio para o que deu 5. O que deu 5 entendeu, não, vou trabalhar com esses 5. Dobrou, devolveu 10. O que deu 2 entendeu, granjeou, fez render, deu 4. Mas o que recebeu 1? Ai, sabia que tu eras homem, que aonde semeias cegas, que és um homem piedoso. Tive medo, guardei esse talento. Esse aí ficou mal, porque o dono da obra quer que a gente trabalhe com os nossos talentos. E os dons? Eles vêm lá do céu perfeitos, completos. Não há necessidade de serem trabalhados ou aperfeiçoados. Essa é a diferença entre dons e talentos. Os dois vêm de Deus, mas os dons não precisam ser trabalhados, nem aperfeiçoados. Quantos entenderam a diferença? Está bem claro. O fruto do Espírito é parecido com os talentos, só que o fruto do Espírito revela o quê? O nosso caráter. O fruto do Espírito revela o nosso caráter, nosso nível de comunhão e de maturidade para com Deus. Este também tem que ser desenvolvido à semelhança do talento. Talento não revela caráter, muito menos dom, mas o fruto sim. O fruto do Espírito vai revelar o nosso caráter cristão. Vamos lá. Número 9. Chamada e habilitação. O conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, aliado à poderosa unção do Espírito Santo, completa a habilitação daquele que é chamado por Deus para o seu serviço. Aí nós temos algumas coisinhas a serem consideradas. Muita atenção aqui, por gentileza. Olha que interessante. Olha que interessante. O conhecimento, divina condição para o trabalho. O ganhador de almas com a mente esclarecida pela palavra de Deus, a alma inflamada pelo zelo e amor, santo amor, e o coração abrasado pelo Espírito Santo, tem condição de entender e expor com segurança a razão de sua fé, a esperança de modo a convencer o pecador. Então, estamos vendo que Deus dá as condições para aquele a quem ele dá a chamada. Não pense que Deus vai te dar e você vai ficar sozinho como um louco perdido. Não, ele vai te dar condições para fazer o trabalho. Letra B. Homem capaz para uma obra excelente. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 de Timóteo 3:1. É lógico que para uma excelente obra é necessário um homem capaz. Em adição a isto, aplicamos a pergunta de Paulo. E para estas coisas, quem é idôneo? Escreve aí o significado da palavra idôneo. Preparado.
habilitado, capacitado. Deus vai dar idoneidade para aqueles quantos ele chamou. Outra coisa séria. Embora a gente, infelizmente, convive com essa realidade, os irmãos já devem ter visto isso demais. Olha o que Paulo fala em 1 de Timóteo 3,6. Não neófito, para quem soberbecendo-se não caia na condenação do diabo. O que é neófito? Me acompanha aqui, por favor. Neo é uma fração da palavra grega que quer dizer novo. Fitos, convertido. Então, neófito, novo convertido. É loucura, é antibíblico. Camarada se converte hoje, 3 meses depois, já é cooperador, já é porteiro. Não, tem que dar o que fazer. Não. Não se trata de dar o que fazer. Se trata de dar tempo para que ele amadureça. E esse amadurecimento não é soltar o camarada, é acompanhá-lo com algo. Escute o que eu vou dizer agora, vai chocar vocês. Já falei alguma coisa. Há uma doutrina bíblica que está sendo negligenciada nos últimos 35 anos, chamada de discipulado. E esse nome discipulado está sendo muito mal usado em várias igrejas, sem atender o processo bíblico. O que é discipulado? Levar as pessoas a serem equipadas, treinadas e capacitadas, a ponto que elas sejam parecidas com Cristo, no seu falar, no seu olhar, no seu ouvir, no seu gesticular, nas suas atitudes. Mas hoje não se dá, me perdoem a franqueza, são muito poucas as igrejas hoje que estão preocupadas em discipular obreiros. Pior ainda, nem os membros são discipulados. Daí nós vemos uma péssima safra, uma paupérrima qualidade de cristãos. A minha igreja está com 800 membros. 800 membros? De que maneira? 800 membros sem qualidade? Irmãos, eu prefiro 30 na minha igreja, se fosse eu pastor de igreja, do que 800 sem uma gota de qualidade espiritual. Porque aqueles 30 com qualidade falam mais do que 800. É o resultado dos inchaços de igreja. Mas eu louvo a Deus que Deus está sacudindo alguns pastores, abrindo os olhos de alguns líderes, para mostrar essa realidade do inchaço, em contrapartida com o que é um verdadeiro crescimento. Lucas. Pastor, mas é impossível uma igreja que tem membros instruídos, teologicamente, biblicamente, ter só 30. Porque quando ele é instruído, ele entende a necessidade de evangelizar, discipular e pregar. Ovelha gera ovelha, é um processo natural. A pergunta é, o que está acontecendo que a sua igreja não está crescendo? Porque se você estiver seguindo o manual, ela vai crescer naturalmente. Irmão, o que você está fazendo? Não é o que eu vou fazer para a minha igreja crescer, o que eu estou fazendo para ela não crescer. Pergunta. Não é a pergunta, porque a pergunta que eu já vi é o que eu faço para a minha igreja crescer? Lucas, continua assim que na próxima eu vou te dar 50. Lucas, essa aí queimou todo. Vai queimar a nossa cabeça. Irmãos, o problema... E não está crescendo também. Esse é o problema. O que nós estamos fazendo para a igreja não crescer? Porque quem dá o crescimento é Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Mas aí vem o problema. O que estamos fazendo? Que estamos bloqueando o crescimento. A gente trocou crescimento por inchaço, né? Porque crescimento dá evidência de crescimento, inchaço não. Senão, no Brasil, hoje, desigrejado não seria a segunda maior denominação. Não me fale esse negócio de desigrejado, porque o que tem de desigrejado... Isso é culpa nossa enquanto igreja. Isso é culpa nossa enquanto igreja. Porque nós estamos inchando em vez de crescer. Nós vivemos de congresso, conferência em conferência, mas falta doutrina. E falta Bíblia e teologia. Estamos vivendo uma geração
de igrejas eventos. Não estou me referindo que não é errado fazer eventos nas igrejas, é necessário. Mas se um evento prioriza acima do ensino da Bíblia, está errado. Tem alguma coisa errada. Que possam haver eventos, desde que haja o equilíbrio da priorização do ensino da palavra. Se a igreja prioriza o ensino da palavra e depois os eventos vêm como resultado, ok, é válido. Mas uma igreja que só vive de eventos, é um fim de semana, é outro fim de semana, é outro fim de semana, é outra quinta-feira, é outra quarta-feira, é outra terça-feira. Peraí, o que é isso? Isso é inchar, é manter números e não dar a massa muscular espiritual. Vamos lá. Responsabilidade do ganhador de almas. Certa ocasião, isso aqui é um fato que eu vivi. Vamos lá. Irmã Isadora tem uma colocação. Vamos lá. Olha essa frase da irmã Isadora. Aqui no Brasil tem um novo ditado popular, deixa eu abrir aqui. Tem um novo ditado popular, que Jesus é bom. O que atrapalha é a fanbase, citando os crentes. Que é isso, irmã Isadora? Que heresia pesada. Vou repetir, olha só. Um novo ditado popular lá no Brasil. Jesus é bom, o que atrapalha é a fanbase, citando os crentes. Não, irmãos. Estão querendo jogar culpa no povo de Deus. Mas o povo de Deus é que está sofrendo por falta de guia, por falta de orientação, por falta de alimento, por falta de palavra. Está lá em Provérbios 29:13. Não havendo profecia, o povo se corrompe, quer dizer, não havendo ensino, a doutrina, o alimento da palavra, o povo, claro, vai se desviar, o povo vai se corromper, o povo vai estar vivendo qualquer outra realidade. E esse problema afeta também aqui na América, só que aqui na América é um outro aspecto, bem mais complicado, que afeta em cheio a improdutividade de muitos obreiros. Letra C. Nós vamos parar aqui na letra C para a gente ter tempo para corrigir os exercícios. Certa ocasião, responsabilidade do ganhador de almas. Olha só. Certa ocasião, vi de um obreiro improdutivo essa desculpa. Improdutivo. Cada um tem seus diferentes dons. Isto até que é verdade. Mas não se aplica aos descuidados e indolentes que ajam como não se fossem responsáveis pelos seus insucessos. Se de fato recebemos e administramos diferentes dons espirituais, estes resultados em notável êxito, esses resultarão, em notável êxito em nosso ministério. Busquemos com zelo os dons espirituais para a edificação da igreja. Os ministérios, de acordo com Efésios 4:11 e 12 e outros textos, também exercem suas funções na edificação do corpo de Cristo e visam um fim proveitoso. Eu acredito que já postei, mas eu vou postar de novo agora, nesse exato momento, que eu não gosto de deixar, e quando eu deixo para depois, dá um problema na minha cabeça violento. Tá? Estou aqui fazendo agora. Está lá no grupo a listinha dos dons espirituais e ministeriais. Vai lá no grupo, sugiro que você salve essa listinha, tá? Dos dons espirituais e ministeriais. Na verdade, todos eles são chamados dons espirituais. Só que as 3 primeiras categorias, dons do Espírito, os dons de Jesus Cristo e as operações de Deus Pai, são dons ministeriais. A última categoria, as manifestações do Espírito, é a que tem sido muito ensinada por muitas denominações pentecostais, como sendo os únicos dons espirituais, num total de 9. Mas isso é errado. Está ali, olha lá. Isso é coisa de Zandro Avancini. É igualzinho o Cleiton, né? O Cleiton é bruto, né? Olha lá, tá lá. O Cleiton mata a cobra, mostra o irmão dele, que estuda conosco na terça-feira, né? A mesma raiz. Deixa eu deixar claro, deixa eu bater nessa tecla, irmãos. Existem os dons ministeriais.
Esses são muito desconhecidos pela grande maioria dos cristãos. Se nós fazemos uma soma na tabelinha que eu acabei de enviar para vocês, os dons espirituais, na verdade, são um total de 28, ainda que lá em Efésios 4:11 dá a entender como 5, mas a diferença no original grego deixa claro que são 4. Eu coloquei 5 para lhe chamar a atenção, mas, na verdade, são 4. E Deus deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e a outros para pastores e mestres. Então, o dom ministerial de pastores e mestres é um só, ainda que na tabelinha você vai ver como 5. Então, na verdade, os dons de Jesus Cristo são 4. Pastores e mestres é um dom ministerial. Todo pastor que é chamado ministerialmente falando, ele tem que ser um mestre, e um mestre tem que ser um pastor. Há uma diferença entre pastor título, ofício, e a diferença de pastor função, chamada ministerial. Nem todo pastor que tenha o título de pastor, ele tem o ministério, o dom ministerial de pastor, e, consequentemente, ele não é um mestre. Eu gosto da frase, pastor, é uma frase que eu ouvi, que todo pastor é um teólogo. Eu Tem que gosto dessa ser. frase. Tem que ser. Se não é o chamado ministerial pastor. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Tem muito pastor com o título pastor, mas não tem a chamada ministerial pastor. Para ser completo, deveria ter a chamada. Pelo menos algumas denominações, elas só ordenam pastores. Por exemplo, a Igreja Metodista Wesleyana. Ela não é uma denominação perfeita, tem falhas, como qualquer outra. Mas eu convivi vários anos com a Igreja Metodista Wesleyana do Brasil, e uma coisa que muito me chamou a atenção: eles nunca separam um pastor, nunca ordenam um pastor, se não é reconhecido nele a chamada ministerial de pastor e mestre. Incrível, porque eles se baseiam em Efésios 4:11. Nós não vamos separar um pastor ao título de pastor se ele não tiver a chamada ministerial de pastor e mestre. Por isso que a Igreja Metodista Wesleyana tem os melhores professores de escola dominical e os melhores educadores cristãos. Não sou melhor do que ninguém, pelo amor de Cristo, por favor. Eu nasci ministerialmente, não fui criado, eu tive a minha formação ministerial, né, como obreiro dentro das Assembleias de Deus do Brasil. Mas a minha formação teológica é todinha da Igreja Metodista Wesleyana, todinha. Mas, pastor, a formação nossa teológica da Assembleia de Deus também saiu de vertente wesleyana. Hoje, toda a formação teológica pentecostal que é séria, vamos assim dizer, é de vertente wesleyana, não tem outra. Até a nossa teologia, escatologia, mas por um tempo a Assembleia de Deus ficou um pouco distante da vertente da teologia metodista wesleyana. Agora, nos últimos 10 anos, que a Assembleia de Deus se aproximou um pouco da metodista wesleyana. É por isso que a gente sofreu uma decadência teológica muito grande. Na época que eu fui ordenado a pastor, há 34 anos atrás, houve uma resistência violenta na Convenção das Assembleias do Brasil, porque quando pediram os meus documentos da minha formação teológica, viram lá, Igreja Metodista Wesleyana. Rapaz, não faz sentido. Vai para o Metodista Wesleyano e seja ordenado pastor lá. Mas o meu pastor na época, pastor Gilberto Malafaia, pai do conhecido Silas Malafaia, era também de formação metodista wesleyana. Ele argumentou... Nessa época, o pastor Gilberto já era um grande nome. Aí aconteceu o seguinte, ele jogou essa, né? Se não é para ordenar o pastor Luiz Prestes, porque a formação dele é metodista wesleyana, então fazer o seguinte, me desconsagra o ministério de pastor. Por quê? Porque há 46 anos atrás eu fui ordenado pastor das Assembleias de Deus com a formação metodista wesleyana. Acabou a polêmica. Pastor, o senhor conhece o bispo Calegari? Ouvi falar muito dele. Muito. Não tive ainda... Já tenho excelentes referências dele, mas não conheço. Queria ter a oportunidade de conhecê-lo. Ele está por aqui na América? Seu áudio está fechado, hein, mamãe? Não.
Ele mora em Valadares. Ele opera ali, Mas naquela área ali. já ouvi muitas boas referências dele, mas não tenho conhecimento dele, se ele veio à América alguma vez ou não, né? Mas eu tenho muitas boas referências da pessoa dele. Gente, vamos... a minha irmã, minha cunhada, meu irmão, são todos wesleyanos. Oh, que lindo. Então, são, de uma certa forma, na área teológica, são bem privilegiados. Na área teológica, pode acreditar, são muito privilegiados. Meus irmãos, vamos então corrigir nossos exercícios. São 9h39. Tudo entendido até aqui? Alguma dúvida? Alguma questão? Fiquem bem à vontade, está tudo bem? Eu sei que o negócio está esquentando aqui para o nosso lado, né? E vai esquentar mais ainda. Hoje nós tivemos algumas faltas, infelizmente. Deixa eu só conferir aqui na nossa... ok. Nosso irmão João Cavalcante e irmã Luziane não vieram hoje, porque eles tiveram uma situação. Então vieram na aula da turma da terça-feira. Está aqui. Irmã Tainá não veio hoje, que pena. Com certeza, talvez o filhinho dela passou muito mal no dia de ontem. Nós recebemos uma informação, né, que o Fábio, que é o filho da irmã Tainá, eu estava indo para a emergência do hospital, nem tenho notícias, eu até vou tentar descobrir o que aconteceu com essa criança, né? Ontem nós recebemos a mensagem pela irmã Bruna. Perfeito. Nós tivemos hoje, então, duas, 13, irmã Glauciane também não veio, 4, 5 faltas. Perfeito. Vamos, então, corrigir. Antes que eu me esqueça, por favor, anote aí, eu já estava me esquecendo, é muita coisa na minha cabecinha, estava realmente me esquecendo, anote aí. A nossa matéria, ela vai terminar exatamente não no dia 17, tá? A menos... Obrigado, irmã Isadora. Irmã Isadora é fantástica, mandou aqui umas informações preciosas. Depois eu vou analisar com carinho essas informações. Obrigado, irmã Isadora. Obrigado mesmo. A senhora não é benção, não. A irmã é um benção nas nossas vidas. Sempre conectada com as melhores informações. Obrigado, irmã Isadora. Anote aí, irmão. Se não houver nenhuma mudança com respeito à minha mudança, porque o negócio está bem agitado. Se houver, eu deixo vocês saberem. Então, vamos trabalhar com uma data de prevenção. Se vocês se lembram, já postei umas semanas atrás, a minha mudança estava prevista para acontecer no dia 29. Ainda estamos mantendo a data de pé até a próxima semana, que vamos ter uma definição final desta reforma que terão que fazer no piso. Se a reforma for rápida, então mantemos a data da mudança, e aí a última semana não teremos aula. E se não houver realmente a última semana de aula, então esta matéria vai acabar no dia 24 de novembro. Anotem aí, 24 de novembro, porque a aula do dia 27 não poderia acontecer, porque seria o último final de semana, e a semana da minha mudança vai ficar bem mais complicado, muito complicado. Eu creio que eu já falei alguma coisa sobre isso. Alguém se lembra? Eu já cheguei a falar sobre isso. Então, vamos manter, então, esta data, a menos que a minha mudança seja adiada pela situação da mudança do piso. Aí eu falaria com vocês uma semana antes e simplesmente trocaríamos a ordem. Mas, do contrário, vamos manter como está, e a nova matéria começaríamos no dia 1º de dezembro. Então, essa matéria, até salvo nova situação, ela vai terminar no dia 24. Então, dia 24 de novembro é o dia da prova. Mas fiquem tranquilos que a prova não vai ser para arrebentar ninguém. Ela vai trabalhar nos mesmos moldes que temos feito, com a diferença que esta matéria ela vai ter o tempo dobrado, tá? Mas a prova ela vai ser proporcional a tudo que a gente tem ministrado até aqui. Vamos, então, corrigir. Anotar, então? Esta matéria vai acabar no dia 24 de novembro. E no dia 1º de dezembro, aí começamos a nossa matéria, né? Isso não altera, obviamente, os pagamentos que são feitos não por matéria, mas por mês. Todos entendidos? Entenderam todos? Nenhuma dúvida? Tudo certinho? Maravilha. Vamos, então, por etapas.
Vamos corrigir o trabalho de casa. Não o trabalho escrito, mas o trabalhinho que eu dei a vocês. Não é obrigatório. Quem fez vai ganhar 50 pontinhos. Quem não fez, paciência. Deixa eu só perguntar rapidinho para a gente aqui se orientar. Irmão Wellington e irmã Núbia, fizeram? Sim ou não? Maravilha. Irmã Márcia fez? Sim ou não? Não. Tranquilo. Irmã Jennifer, fez o trabalho? Sim ou não? Fez. Irmão Zandro, fez o trabalho? Sim ou não? Irmã Isadora, conseguiu fazer o trabalho ou não? Maravilha. Irmã Ivanil, conseguiu fazer o trabalho? Sim ou não? Maravilha, sem problemas. Lucas, conseguiu fazer o trabalho? Maravilha. Então, vamos lá. Irmã Núbia, vamos dar a abertura para as senhoras, né? As ladies. Né? Temos que ser ingleses e cavalheiros. Seria muito injusto colocar o irmão Wellington na frente. Aí é uma estratégia, né? Porque o irmão Wellington toma carona com a irmã Núbia, né? Sempre tem essa vantagem. Vamos lá. Irmão Núbia, o que a senhora, então, na primeira pergunta, os discípulos de Jesus? Pode cantar. Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Mateus, Judas e Filipe. Maravilha! Até agora a irmã Núbia está no pódio. Vamos ver se ela continua no pódio. Segunda pergunta. Dos discípulos de Jesus, quantos ou quais deles sofreram martírio hediondo, ou seja, martírio chocante, martírio realmente que nos deixa surpreendidos? Vamos lá, qual deles ou quantos deles? Pelo que eu pesquisei, 10 deles, né? Só João que sofreu a morte natural, mas eles falam em hipótese também de Filipe, ok, Deus ter sofrido morte, ter morrido, né, naturalmente, mas são hipóteses. Perfeito. Qual foi o tipo de morte horrenda, hedionda que alcançou? Mencione pelo menos 3 desses discípulos que tiveram morte horrenda, ou seja, uma morte que nos choca, né? Que nos... Para mim, todos os discípulos tiveram essa morte, os mártires tiveram essa morte horrenda, mas o que mais me chocou foi Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, Bartolomeu, que eles falam que foi esfolado vivo e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Ok. E André, que ele foi crucificado na cruz em forma de X. Já é o suficiente, pelo menos 3. Maravilha. Agora, confiando na honestidade desse rapaz bonito de óculos que parece mais um professor, irmão Wellington, a mesma informação bate com a da sua esposa, não é porque é sua esposa, não, tá? Ou difere? Ela bate ou não? Ou difere? Bate, que a gente pesquisou praticamente juntos, né? Então, as mesmas informações. Essa é a vantagem de marido e mulher, gente. Que coisa boa, né? Essa é a vantagem. Perfeito. Vamos lá. A terceira e última. De todos os discípulos que morreram martírio, quantos ou quais deles não sofreram morte por martírio? Vamos lá, irmã Núbia. Só João. De todos que morreram? De todos os que sofreram martírio, essa é a terceira pergunta, para a gente fechar os 50 pontos. Quantos ou quais deles não sofreram a morte por martírio? Quantos e quais? Bom, a eles que dão a certeza foi João, né? Mas igual eu falei, aí teve que eles falam que talvez Filipe e talvez Mateus também. Perfeito. Abraçou os 50. Abraçou os 50. O casal 20, que agora dobrou, foi para 40. Tá certo. Maravilha. Irmã Núbia e irmão Wellington já tem na gaveta, já tem na gavetinha, cada um de vocês 50 pontinhos, 50 pontinhos. Maravilha. Irmã Márcia, pode cantar aí o nome dos apóstolos. Não, irmã Márcia não fez, desculpe, irmã Márcia não fez. Irmã Jennifer, irmã Ivanil. Pastor, eu só não fiz a última parte, que foi qual as vantagens que nós achamos que eles fizeram. Mas essa aí que eles responderam, todas eu fiz. Vamos avaliar daqui a pouquinho com a senhora, tá bom? Me deixa então avaliar para ver que proporcionalidade de pontuação eu posso dar.
Irmã Jennifer, a primeira pergunta, nome dos discípulos de Jesus, pode cantar. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Judas, Simão e Judas que traiu Jesus. Maravilha. Segunda pergunta, de todos os discípulos que foram martirizados, quais ou quantos deles sofreram morte hedionda, ou seja, uma morte chocante, horrível? Eu também pesquisei que foram 10, e aqui fala Tiago, maior decapitado, Felipe crucificado, ou torturado até a morte, é o que dizem, Mateus, afogado, decapitado ou esfaqueado, Tiago menor, apedrejado pelos judeus. Maravilha! Pedro. O mínimo de 3, perdão interromper, o mínimo de 3 ou 4. A senhora já pegou já os 50, então parece facinho, né? Mas tem que cumprir esses requisitos. Parabéns, irmã Jennifer. Já tem 50 aí para ajudar na sua pontuação. O mestre lá de Martas Vinhas, Andrew Avancini, com vocês agora. Olha lá, tá acima dos óculos dele, os olhinhos deu um pulinho acima dos óculos. Vamos lá, irmãos Andrew, canta aí, o nome dos 12. Ok, de acordo com Mateus 10, 2-4, Marcos 3, 16-19, Lucas 6, 14-16, são Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Rapaz, deu o mapa completo. Muito bom. Vamos lá. Segunda pergunta. Dos discípulos martirizados, cite pelo menos 3, tá? 3 que tiveram morte horrível, hedionda. O Tiago menor foi decapitado, Tiago maior apedrejado, Filipe, André foi crucificado em X. Perfeito. A última pergunta. De todos os martirizados, quantos não sofreram morte por martírio? E quem foram eles? Para mim foi só João. Mas também há uma fonte histórica que traz a teoria de Felipe. Felipe. Então, eu lhe darei 40. Falhou essa última. Há uma fonte histórica que sustenta que... Na minha lista, Felipe foi crucificado também. Mas não tem uma acertativa 100% comprovada. Então, ficou no meio. Então, seria válido também a possibilidade de mencionar a Felipe. Mas lhe dou 40. Não, irmão, não vai para casa triste nem angustiado. Já pegou 40. Então, aqui, irmão Zandro com 40. Irmã Isadora, pode cantar o nome dos 12. Simão Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago de Alfeu, Judas, Simão e Judas Iscariotes. Maravilha! Mencione 3 dos discípulos que sofreram morte hedionda no seu martírio. Machado e porrete. André, que foi torturado e crucificado na cruz em forma de X na Grécia, e Bartolomeu, que foi esfolado vivo e crucificado de cabeça na Armênia. Maravilha! Tá todo mundo abraçando 50. É só vigiar que pega. Irmã Ivanil, canta aí o nome dos 12. O nome dos 12. A voz da irmã Ivanil é bonita, é melodiosa. Olha só. Então, seu Pedro, André, irmão, Tiago, João, teu irmão, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. Maravilha! Mencione pelo menos 3 desses discípulos que sofreram morte horrível, morte hedionda. Vamos lá. Pelo menos 3. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Ok. Tiago, irmão de João, o maior, foi martirizado com espada.
foi o primeiro discípulo a ser assassinado depois de Estevão. E André, irmão de Pedro, foi crucificado com forma de X e após ser açoitado severamente, Bartolomeu, que foi esfoliado vivo pelos bárbaros. Maravilha! Para fechar, irmã, para abraçar os seus 50, não pode ficar abaixo de 50, não. De todos estes discípulos, quais ou quantos deles não sofreram morte por martírio? Também coloquei João e Filipe. Maravilha! Abraçou, abraçou! Abraçou! Esse é Jesus e o irmão Guilherme. Amém. Muito bem. Agora, para terminar, Lucas de Souza Vieira, começa... Eu pego mais ansioso e deixo por último, né? É nada mais que justo. Começa a cantar, Lucas, para a gente terminar, com chave de ouro. Fala não. Pedro, André, João, Filipe, Bartolomeu, que algumas traduções vai estar Natanael, Mateus, Tomé, Simão Zelote, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu e Judas Iscariote. Judas de Iscariote, né? Filho de Iscariote, quer dizer, o significado da palavra dele. Perfeito. Segunda pergunta, mencione pelo menos 3 dos discípulos que sofreram morte hedionda, martírio horrível. André, que foi torturado, depois foi crucificado em forma de X, lá na cidade da Acaia, na Grécia, que aí depois essa tortura passou a ser chamada de a Cruz de Santo André, né? Em forma de X. Para mim, Bartolomeu, que foi esfolado vivo e crucificado de ponta cabeça, lá na Armênia. E também existe outra versão falando que ele foi chicoteado até a morte, né? Existe uma outra versão. E também, para mim, Judas Tadeu, que ele foi linchado no golpe de porrete, de lança, de machado. Amando, eu esqueci, gente, o nome do sacerdote. Eu lembro que foi um sacerdote judeu que mandou. Corretíssimo. Eu esqueci o nome. Sem problema. Já mencionou o mínimo de 3. Para fechar. De todos os discípulos, mencione quem ou quantos não sofreram morte por martírio. Bom, existe a teoria de Filipe, né, que fala que ele pode ter morrido de causa natural, mas também outras versões falam que ele morreu enforcado, outras falam que ele... várias versões, então não é certo. O que a gente sabe que foi confirmado foi que João, o apóstolo do amor, morreu por causas naturais na cidade de Éfeso aos 94 anos. É um relato histórico confiante, é o único que tem. Olha aqui para o Lucas, Junto com o seu menino Timóteo, que era o pastor da cidade de Éfeso na época. É coisa boa, 50 para quase todos vocês. Maravilha, parabéns. Vamos terminar falando 2 coisas importantes. O exercício escrito, nós vamos corrigi-lo todo na próxima aula, todinho. Estou dando esse tempo para a gente não fazer em partes, né? Já que temos tempo para desenvolver a matéria, então, na próxima aula, nós vamos corrigir todo o escrito aqui, ó, das nossas folhinhas, tá bom? E vamos entrar com mais um, valendo nota. Se você quiser fazer, não é obrigatório. Essas notas eu estou dando notas de reforço, tá? Se eventualmente, lá na prova, fale uma Pastor, quando você passou esse exercício? Semana passada. É porque eu saí cedo. Mais cedo. Eu saí, eu não sabia. Que pena. Então, a minha e eu só pego a internet quando eu estou aqui. Depois eu não tenho nem telefone. Que pena, não sabia, desconhecia completamente. Eu saí. Lembra que eu te mandei uma nota no seu particular? Sim, mas eu não tinha noção que a senhora não teria acesso à internet adiante. Porque eu não assisti, porque eu saí cedo, eu tinha que viajar, eu fui para a roça sem nada, sem sinal nenhum. Essa informação eu não tive acesso, que a senhora só estaria limitada a um local com internet. Claro, se a senhora tivesse me informado dessa limitação, é óbvio que eu consideraria, mas eu só fui informado que a senhora teria que se retirar antes, mas sobre a limitação do local eu desconhecia completamente. Mas a minha sugestão é que, quando um aluno precisar se retirar, já está ciente que, na medida do possível, claro, nem sempre é possível, como no caso da nossa irmã Márcia ali no Brasil,
que você reveja a aula gravada ali no nosso link do canal do YouTube. É porque eu nunca perdi nenhuma aula, né, pastor? Não, nunca com perdi certeza. nenhuma aula, nem Não, gente. é porque foi uma circunstância, eu entendo perfeitamente. Foi uma circunstância, mas não é, por enquanto, big deal. Mas agora a senhora vai ter uma chance que não vai desperdiçar. Próximo trabalhinho, anote aí, anote aí. Tem 2 perguntas apenas. Essa matéria, como ela está sendo dobrada, né, em 2 partes, né, módulo 1, módulo 2, é óbvio que a gente vai dar mais trabalho de participação. Baseado na primeira carta a Timóteo. Escreva aí. Baseado na primeira carta a Timóteo. Capítulo 3. Do versículo 1 ao 13. Baseado na primeira carta a Timóteo. Capítulo 3, do versículo 1 ao 13, quais são os requisitos bíblicos para a separação de diáconos e presbíteros? Baseado na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, quais são os requisitos bíblicos para a separação de diáconos e presbíteros? A minha sugestão é o seguinte: você vai ler esse texto com calma e vai traçar uma listinha dos requisitos para os diáconos e outra listinha para os requisitos para os presbíteros. Eu sugiro que você mencione 1 a 1. Qual é o requisito bíblico para a separação de diáconos? Vou citar aqui um exemplo, já vou dar um. Cordato. O que é cordato? Que trabalha com cortesia. Aonde está esse requisito? Aí você vai mencionar 1 de Timóteo 3:3. Ok? Os outros vocês vão descobrir quais são os requisitos bíblicos para a separação de diáconos. Aí vocês vão fazer a letrinha dos requisitos. Para os diáconos, mencionando o nome do requisito e o versículo que é mencionado esse requisito. E a outra listinha você vai fazer quais são os requisitos para a separação de presbíteros, mencionando requisito por requisito e o versículo bíblico que encontramos a menção desse requisito. Compreenderam? Então, vocês vão fazer, na resposta desta pergunta, 2 listinhas preparadas. Muita atenção. Nesse texto vai ocorrer, isso é proposital, vocês vão ler o texto e vão observar, que o mesmo requisito vai ser aplicado aos 2 ao mesmo tempo. Aí vocês vão repetir. Vai ter um requisito que é o mesmo aplicado a diáconos e o mesmo aplicado a presbíteros. Mas tem requisitos que somente são para diáconos e somente são para presbíteros. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Leiam com muita atenção. Não é um texto muito longo, mas ele é cheio de detalhes, cheio de elementos, de ingredientes. Daí a necessidade de uma leitura o quê? Atenciosa do texto para você separar, debulhar detalhadamente quem é quem na história. Segunda pergunta, baseado nesse texto. Diante do texto lido, aí coloca entre parênteses, 1 de Timóteo 3, 1 ao 13. Segunda pergunta. Diante do texto lido, entre parênteses, 2 de Timóteo 3, 1, 3, vírgula. Qual é o requisito pouco usado ou pouco aplicado nas nossas igrejas ultimamente para a separação de diáconos? De todos os requisitos
que encontramos neste texto, qual é o requisito pouco ou nada considerado por muitas de nossas igrejas para a separação dos diáconos. Vou repetir essa última pergunta. Diante do texto lido, entre parênteses, 1 de Timóteo 3:13, Timóteo 3:1, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 13. Nós não saímos deste texto, estamos agarradinhos com ele, tá? Não saímos desse texto. Então, diante do texto lido, qual é o requisito de todos que nós vamos encontrar aí? Que é pouco ou nada considerado pela maioria das igrejas na separação dos diáconos. Você vai ler e vai descobrir. Não tem mistério. É só ler. Sim, irmã Jennifer. Parece que eu tinha escutado a primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 13, e agora é 2 de Timóteo. Não. Eu creio que houve interferência no seu som. Primeira. Não saímos do texto. Continuamos na primeira carta de Timóteo. Eu não falei segunda. Primeira. Primeira de Timóteo 3, do verso 1 ao 13. Alguma dúvida? Está bem claro? Está bem claro? Eu tenho uma dúvida. É só uma coisa que está faltando? O senhor tem certeza? Absoluto. Que não é mais, não? Não, tem um requisito, que ele é pouco considerado ou nada. Eu estou dando uma lida aqui, eu estou achando que já... Eu contei aqui mais ou menos uns 5 que está faltando no geral. Não, tem um aqui que ele é ignorado por um bom número de igrejas. É muito poucas as igrejas que consideram essa abordagem ou esse requisito. Vocês vão entender por quê. Vai dar um fechamento interessante. Tá bom, gente? Paramos por aqui. Vamos, então... Pastor, só uma dúvida. Nesses dons ministeriais que a gente está estudando e vai entrar, a questão do missionário ou missionária, ele entra em algum desses ou não? Não. Porque a gente não encontra. Não existe esse dom ministerial. Isso foi uma hierarquia, um título criado no século XVIII em várias igrejas da Reforma Protestante, na Inglaterra igualmente, na Holanda, mas o chamado de missionário, pelo dom ministerial bíblico, ele é o mais parecido com o evangelista. Foi o que eu pensei. Ele é o que se assemelha mais ao evangelista. Mas, biblicamente, a nível de dom ministerial, não existe missionário. Tá? Não existe esse dom. Existe a hierarquia, o título missionário. Porém, eu conheço muitos missionários e missionárias dotados do dom ministerial de evangelista. E você sabe que tem esse dom pelo trabalho que desempenham. Vão lá, abrem frente de trabalho, pregam com garra a palavra de Deus, né? Levantam igrejas, saem, vão para lugares que ninguém ousa a entrar. Né? Então, na minha visão bíblica, no conhecimento bíblico, este sim, com todo respeito, não estou desprezando nenhuma pessoa que tem esse título de missionária, mas no aspecto bíblico e ministerial, este sim é o missionário ou a missionária. Não menosprezando, repito, a nenhum que trabalha na sua igreja como missionário ou missionária, mas eu estou falando no parâmetro bíblico e ministerial. Porque, como o senhor falou, a gente quase não escuta mais sobre o evangelista, mas é eles que fazem. No caso, hoje são os missionários que fazem, mas, biblicamente, seriam os evangelistas. Os evangelistas, exatamente. E Lucas, a gente não falar. Pastor, aproveitando o gancho... Para fechar o gancho do Lucas. Só uma dúvida. Segura essa, não é gancho, e nem alfinete, é gancho. Vou pegar o gancho aqui para fazer assim. Eu tenho uma dúvida. Eu vi um certo pastor que, inclusive, então, é contra
essa denominação apóstolo, mas ele falando do chamado apostólico. Tem certas pessoas que existem, ele usou esse termo, chamado apostólico. Certas pessoas que são dotadas dos mesmos atributos, no sentido de chamado apostólico, de suprir toda necessidade. Chegar, abrir uma frente de uma igreja, instruí-la e deixar ela, vamos dizer assim, essa pessoa tem múltiplos, como é que eu vou te dizer, habita nessa pessoa a multiplicidade dessa vertente, tanto evangelista como mestre, como doutor, e ele usou um termo, um ministério apostólico, esse termo que essa pessoa usou, ministério apostólico, que é a multiplicidade de dom que habita em uma pessoa onde ela abre um trabalho e consegue estruturar, assim como Paulo fazia. Tudo tem que ser analisado à luz da Bíblia e da prática. Nem todo o apóstolo que tenha em si o título, se ele não tiver o chamado ministerial, se enquadraria dentro desse aspecto. Mas aquele pastor que usou, ele é um pastor ele é um cara bem filosófico, sabe? Aquele pastor que é filosófico, gosta de usar muitos termos filosóficos, ele não quis dizer nem a respeito do dom e nem a consagração, porque nesse assunto ele se mantém a Bíblia. Ele não acredita que existe apóstolo hoje. E nem o cargo ele falava usou como se fosse um termo para essa função. Um desenvolvimento meio que apostólico da situação. Seria correto usar esse tipo de termo? De uma certa forma, sim. Mas é sempre bom assinalar que esse termo apóstolo hoje está causando muita polêmica por causa... Porque eu achei muito turvo para, tipo assim, se você usar isso no público, sabe? Para mim, estou estudando um pouco, não sei muita coisa, mas estou estudando um pouco. Diante da confusão que vivemos hoje, convém se afastar um pouco de abraçar... Exato, porque está tendo uma confusão muito generalizada. Gente, terminamos por aqui. Passamos do horário, 10h10. Essa aula de hoje valeu alguma coisa ou não? Valeu alguma coisa? A glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Continuamos em oração uns pelos outros. Agradeço desde já as orações que os irmãos têm feito, né? Vou dar um testemunho aqui grande para a glória do Senhor, se Deus quiser, em poucos dias. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir, irmão Wellington vai estar terminando uma palavra de oração, tá? Próxima quarta estamos aí juntinhos, agarradinhos na bênção do Senhor nosso Deus. Irmão Wellington, agradecendo a nossa aula. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui presente nessa aula, te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do pastor Prestes, esse mestre, esse professor que nos ensina cada vez mais um pouco sobre a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Nos abençoe, nos guarde, nos dê uma noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Bom descanso, boa semana. A vitória é nossa pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Até a próxima quarta, dia 13, se Deus quiser. Obrigado a todos. Amém. Paz. Deus abençoe.